Estamos voltando agora com a segunda parte do nosso bate-papo. E a gente estava conversando aqui, né, Cris, sobre aquele caso ainda. Eu fiquei bem curiosa. Do meu paciente da empresa, né? E na microfisioterapia eu encontrei datas de traumas da infância, transgeracional, que foram ali corrigidas, né? Na microfisioterapia a gente fala muito sobre correção, né? Sobre essa limpeza que a gente faz no corpo, essa varredura, para poder novamente ter o reequilíbrio. E você estava falando também da criança interior, né, Cris? Estava falando, porque assim, quando a gente está falando então desse homem aí que tem datas, né? Lá na micro, vocês vão trabalhar com datas, né? No nosso caso, a gente vai olhar para o que foi que aconteceu lá com aquela criança. Quando a gente está falando da criança interior, gente, esse nome talvez não seja muito comum para alguns, é uma definição que o Jung utiliza para trabalhar com a nossa história de infância. Então, toda vez que eu falar em criança interior aqui, você já sabe que eu estou falando de história de infância, ou seja, episódios que aconteceram lá com a minha criança. Aliás, eu ouvi isso de um microfisioterapeuta, Andréia, de que 6 meses antes da gente nascer... Isso mesmo. Olha lá, fala disso você, porque... 6 meses até antes a gente já consegue datar o que estava acontecendo com os pais antes da concepção da criança. Então, se os pais já não estão bem, passando por problemas financeiros, problemas emocionais, tudo isso já vai ser, a criança já vai ser afetada. Meu Deus! Então, muitas vezes a gente acha que é por causa, né, a criança está tendo sintomas ali desde quando nasceu. Não, ela já está vindo desde da gestação, né, desde o útero. Trazendo informações que a gente nem imagina. De vida intrauterina mesmo. Isso mesmo. E isso reverbera no corpo dela todo. Exatamente. Como sintomas, né, bebês são muito comuns ter refluxo, alergias, sim, né, problemas de, às vezes, deglutição, problemas de intestino. Tudo isso vem causando, muitas vezes, igual a gente estava falando, desde a vida intrauterina e antes da concepção até. E a gente olha também, né, na constelação a gente olha muito para como essa criança foi gerada e aí como é que ela viveu de 0 a 3 anos. Se foi uma gravidez desejada, exatamente, se foi uma gravidez indesejada, se os pais estavam preparados. Por isso que a gente fala muito de preparação para trazer uma criança ao mundo, não, né, é Cris? tão simples não é tão assim, simples, exatamente. Né? Ganhar um irmãozinho, não é tão simples assim. Eu sou uma filha que nasceu iam fazer 3 anos. Eu ia fazer 3 anos de vida quando a minha irmã chegou. Foi um trauma absurdo. E aqui na constelação a gente tem um termo para isso. A gente chama isso de amor interrompido. Quando eu não me sinto... Porque você era a princesinha da casa, né? Isso. Para onde foi esse amor? Para onde foi a atenção da mãe, né? Exato. A atenção da mãe, a gente como criança não entende que a atenção da mãe agora precisa ser do bebê e você vai dividir um pouco dessa atenção. Nossa. Mas a sua mãe não deixou de amar você. Exatamente. Só que olha, isso é muito forte. Eu tenho registros marcadíssimos disso. Eu lembro que a minha irmã foram ver, eu lembro dessa cena, gente, eu tinha 3 anos, não pode. Eu lembro dessa cena da minha irmã tá no berço e as pessoas chegarem para visitar a minha irmã. E você? E eu? E eu lembro de eu esconder atrás de uma porta para brincar de esconde-esconde com as pessoas. Olha isso. E ninguém me viu. Eu me senti... esquecida, Cris. Esquecida, completamente rejeitada. Isso fui trabalhar em terapia por conta desse nível de rejeição, que na constelação a gente chama de amor interrompido. Coisa simples, né? Que na hora ali a mãe tá cuidando do bebê, recebendo visita, a mãe não dá aquela atenção como que deveria, né? Nem olha exatamente, nem passa pela cabeça que a criança ali, o primeiro filho, tá passando por isso. Ninguém vai dizer que é falta de amor, né? Mas essa falta de olhar não é sobre o como essa mãe estabelece a relação, mas é o como a criança entende a relação. Como a criança vê, né, tudo aquilo ao redor. Porque às vezes são 3 filhos e cada um com uma leitura, uma ótica a respeito da mesma coisa. E aí quando a gente vai trabalhar, a gente vê que ninguém era nada sobre aquilo. Não tinha nada a ver com aquilo, mas é o que ficou de registro para essa criança. E aí os traumas começam. Exatamente. E aí os gatilhos vêm, gente. Então é muito forte falar de criança interior.
do quanto ela tem significado e o quanto a gente tem dificuldade de lidar com isso. E a gente vê, Cris, também que a maioria desses conflitos, desses traumas, veio na infância, né? Muito. No período de 0 a 3, de 3 a 7, sim, né? Adolescência também, mas eu acredito que é mais muito mais na parte da infância, né? E quando a gente fala ainda, né, da criança entender que de 0 a 3, a responsabilidade, a atenção, o olhar de 0 a 3 é da mãe. E na microfisioterapia a gente fala que de 0 a 3 o bebê humano ele é filhote, né? Como uma leoa cuida do bebê e depois deixa ele solto, ele não precisa mais da mãe porque a mãe já ensinou ele a caçar, né? Então no ser humano também, o bebê humano ele é filhote até 3 anos. Então, muitas mães, às vezes, têm filhos com o primeiro filho não tendo 3 anos. Sim, é o meu caso. Exatamente. E aí, a criança vai sentir muito mais. Por quê? Porque não foi esperado o tempo exato ali para ele se desprender da mãe. É uma questão até de... Quando você trabalha com a mãe, com o papel na constelação da mãe, 0 a 3, de pai a partir do 4º ano de vida. Então, ela precisa desse tempo com mãe para poder ir para o mundo com o pai. Exatamente. E olha o que a gente faz. Gente, eu fui uma que amamentei do Bernardo, meu do meio, engravidando da Giovana. Ah, é verdade. Então, imagina o que isso gerou, né? E o quanto a gente não tem clareza disso, né? Vai saber? Tudo vai acontecendo, Tudo né? Tudo vai acontecendo, atropelando. Vai. Agora, gente, pensar um pouquinho. Isso precisa trazer culpa? Então agora, olha o que eu fiz com meu filho. Você fez o que era possível para você. Você entregou o que dava. O que dava na época, com o que você tinha. Com o recurso que você tinha. Exatamente. E é sobre isso, né? O quanto a gente precisa aprender a olhar para isso. Sabe que quando você falou desse caso, desse teu paciente aí, eu passei também a olhar para um caso meu, que também, de empresa também, o casal sócio na empresa, das dificuldades que a gente percebe naquela mulher, né? Imagine que são sócios, então um depende do outro dentro da empresa, mas a dificuldade dela de perder o controle, de liberar algo para que esse marido possa chegar. Então ela fica o tempo todo controlando absolutamente tudo. E isso afetando o relacionamento deles. Com certeza. E a empresa. E a empresa, né? Com certeza. Por quê? Porque não dá conta. Tem que liderar, né? Tem que controlar tudo. E aí você começa a investigar o quanto o controle vem do sistema. O quanto a gente herda, né? O quanto herança aí, né? Desse padrão de comportamento, dessa forma de estabelecer a relação com o outro. E assim, um nível de cobrança absurdo dessa mulher na relação com o masculino, no caso o esposo, mas também com os colaboradores. Exatamente. E aí a gente vai entrar em outro lugar, né? Que é pensar que lugar tem o masculino no sistema de família dessa mulher. Porque, afinal de contas, ele fica completamente excluído. E como fica isso daí, Andréia? Quando sobrecarrega esse homem, o exclui, como fica isso no corpo? Muitas vezes os pacientes chegam para mim com dores que a gente vai investigando, né? E vai vendo que a partir do momento que ele começa a corrigir tudo isso, né, as dores vão sendo liberadas também. É muito legal, porque a microfisioterapia, né, ajuda nessa correção, como eu falei, e após as sessões, as dores aliviam muito. Por quê? Porque o emocional ali, igual você falou, já estava sobrecarregado, né? Era o que precisava ser visto, era o que precisava ser corrigido. Entendi. Então, na medida que você manipula, isso também vai sendo liberado. Vai sendo liberado. E ele fala disso? Não necessariamente. Na microfisioterapia, a gente fala que a pessoa não necessariamente precisa expor verbalmente o que ela está sentindo, né? A gente vai sentindo através de toques no corpo, né? Pequenos, micropalpações, né? Como diz o nome. E a gente vai sentindo ali bloqueios, e esses bloqueios são esses traumas, esses conflitos. Às vezes a pessoa fala se ela
se sentir à vontade, mas não necessariamente ela precisa falar. O que é mais importante é a correção no final, que é a liberação desses sintomas, né? A correção para o corpo voltar ao reequilíbrio. Uhum. Que no nosso caso é o ressignificar, né? Isso. Que a gente vem num formato que parece uma cena de teatro, que pode ser lá num grupo ou no individual, em que a gente trabalha com pecinhas, com bonequinhos, então com materiais, para que essa pessoa traga esse inconsciente. E daí no nosso caso tem fala. No nosso caso a gente fala, a gente ressignifica isso para ver como isso chega para essa pessoa, né, nesse nível tão inconsciente que ela está trazendo aí tantos traumas e tantas dores. Só que é interessante porque quando ela vem, a gente começa a mapear da onde está vindo essa questão. Da onde está vindo esse sintoma, da onde está vindo essa dor, ou da onde está vindo essa repetição de padrão do sistema, que faz com que ela inconscientemente, gente, porque é sempre inconsciente. Então não adianta a gente trabalhar com demandas do tipo, Você se lembra de tal coisa, né? Não, muitas vezes o paciente não vai lembrar porque exatamente está no inconsciente. Claro, quando é um trauma muito importante, um conflito muito importante, a pessoa obviamente vai se lembrar. Sim. Mas nem sempre, né? Algumas coisas ficam escondidas, né, no corpo, que a gente precisa vir à tona para a pessoa ter essa consciência e conseguir liberar novamente o trauma. E ainda falando, quando a Andréa fala disso, me remete também à criança interior, porque quando a gente trabalha com a criança, muitas coisas da criança, com alguns clientes ou pacientes, eles simplesmente são bloqueados. Esquece, né, Cris? Simplesmente assim, não lembra. Não você lembra. Fala, não. Como é que foi você? Você lembra de você de 6 anos? Não. Você lembra com 8? Com 8, eu já peguei gente com 8 anos que não lembra história de infância. Uhum. Aí você tem que começar a mapear onde você estudou, o que você fez. Com 4, onde você morava. Eu acho que... E é muito comum, né, Cris? É muito comum. Mas isso, gente, é uma defesa do nosso organismo, inclusive, o que a criança faz? Ela se protege, então ela bloqueia os traumas e dores para que ela possa sobreviver. Às vezes é algo muito simples, que aos nossos olhos parece simples, mas que para ela virou e está bloqueado lá. E às vezes são coisas complicadíssimas. Pesadas, né? Abandonos, abusos, né? E outros tantos episódios que a gente vai falar disso aqui no programa em temas específicos com convidados para citar, né? O quanto uma criança entra num lugar de exposição, o quanto a criança é vulnerável. Quando a Andréa cita a questão de que é um filhote, Andréia, isso. O quanto ele está vulnerável ao meio ali. E precisa totalmente da proteção da mãe, né? E às vezes a mãe não tem a capacidade, ou às vezes até a noção disso, né? Não. E deixa as crianças sendo criadas com outras pessoas, né? Funcionários, ou até muito cedo, coloca na escolinha. Tudo isso vai gerar ali um distanciamento, né, Cris? Uma quebra ali, né, do que a gente espera, assim, de um amor entre mãe e filho. Sim, o sentimento de abandono. Isso, de abandono. Que aí, gente, diante disso, que a Andréa tá trazendo pra gente, tem tanta coisa pra gente conversar ainda. No próximo programa a gente vai falar disso com vocês. Pode ter certeza que a gente vai falar dessa criança. O que é importante agora é que vocês sigam a gente nas redes sociais, estejam conosco, né, Andréia? Isso mesmo, deixa seus comentários, suas dúvidas, o que vocês têm para perguntar pra gente e siga a gente nas redes sociais. Vai ser um prazer estar com vocês e responder as dúvidas que tiverem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.